Eu fiz questão de vir fazer esse vídeo para elogiar o trabalho de uma moça que é agente funerário e ela trabalha em Cajamar. Ela fez um vídeo dizendo de como ela atendeu a família e como foi mais ou menos a preparação do corpo da Vitória. E eu já vou colocar ela aqui na tela, até para vocês vão ver, tá? Vocês vão ver tudo o que ela fala, a forma como ela fala, e eu vim aqui falar desse ser humano que atendeu a família da Vitória e, junto com os profissionais daquela funerária, prepararam o corpo da Vitória para que a família tivesse uma despedida digna. Eu fui o agente funerário que fez o atendimento da Vitória, né, que teve essa repercussão tão grande. Eu, como mãe, como irmã, como mulher, fiquei espantada com tamanha crueldade, né? A gente realmente não sabe o dia de amanhã. Eu vou em lugares distantes, eu vou em lugares perigosos, e eu, com a idade que eu já tenho, é complicado. Então, para uma menina, o que eu imagino que ela tenha passado, pelo que eu vi, é extremamente doloroso e cruel. Pelo que eu vi ali, ela já faz um tempo que ela trabalha nessa funerária e que nem ela falou ali que ela vai em todos os lugares possíveis aonde ela tem que ir para fazer o recolhimento de um corpo. Não é diferente do meu trabalho aqui na Polícia Científica de Santa Catarina, porque nós também vamos fazer o recolhimento dos corpos em inúmeros lugares. E vocês nem podem imaginar os lugares aonde eu já passei. E eu entendo o que essa menina, eu vou colocar o nome dela de Gabriela, né? Eu acredito que o nome dela é Gabriela, então eu imagino os lugares e as situações em que a Gabriela já passou. Eu fui fazer a remoção dela no ML, nisso eu estava com o auxílio do Felipe, depois ele se despediu de mim, eu fui com ela para a funerária. No IML eu conversei bem pouco com o pai, né, e com o primo, o Diego, e foi uma conversa mais rápida, né, com o Diego eu conversei um pouquinho mais, que ele estava tentando entender, assimilar tudo também que estava acontecendo com a prima dele. Isso é uma coisa que nós também temos esse contato com a família, e só que o nosso contato não é tão aproximado quanto os agentes funerários, porque os agentes funerários eles acabam vendendo uma saudade, vendendo a última despedida, porque depois que o corpo ele é enterrado, a família não vai ver mais, não vai ter mais contato, ficam só as lembranças. Entender o que ocorreu ali, né, o que fizeram com ela. Nesse caso, muitas vezes as famílias também chegam para nós querendo entender, querendo uma resposta do que aconteceu. E na parte do IML, a gente fala aquilo que nós podemos falar. Na declaração de óbito, que é o papel que o médico legista preenche para posteriormente ser feito a certidão de óbito, já está a causa da morte. Mas dependendo do estado que está aquele corpo, algumas vezes pode-se ver como pode-se não ver. Nisso, depois da remoção que foi feita, eu vim com ela para a funerária aqui em Cajamar, na regional. E aí não tinha muito o que preparar. Não tinha muito o que a gente preparar. Era conter odor. Quando eu cheguei na funerária, eu tive o auxílio na clínica, lógico, né? Óbvio que é um caso desse. Eu tenho que ter um tanatopraxista lá de prontidão.
Eu tive um profissional lá dentro, que veio até de fora, tá? Isso que ela falou, no caso do odor, na maioria das vezes as famílias também nos perguntam se é possível caixão aberto em casos de corpos em avançado estado de decomposição. Eu tento falar para a família que na maioria das vezes não é possível, porque às vezes o corpo ele fica tão deformado por causa das fases da putrefação que não é possível você ficar ali dentro da capela velando aquele corpo. Se não tiver uma urna bem fechada, o ser humano não consegue ficar ali. É complicado. Mesmo ali, que nem ela vai daqui a pouco comentar, sobre deixar o visor aberto. Deixa eu continuar com o vídeo. Que tem uma parceria aí com o meu superior. E ele fez um procedimento para conter o odor, né? Porque estava muito avançado. Ela não era, foi até o que eu falei pro pai dela dentro do MN. Ele, eu falei, vamos pegar a roupa, né? Antes de eu ter visto ela, pegar a roupa, vamos ver como que ela tá. E eu vou ver se tem condições ou não da gente fazer com a urna sem ser lacrada. E aí depois que eu acabei vendo ela, eu falei que não tinha nem condições da gente ter essa possibilidade de ser uma urna, nem com um visor. Nós também, que nem eu falei, a gente dá essas orientações para a família. Nós, da Polícia Científica, a gente tenta orientar da melhor maneira possível, porque muitas vezes a família até nem acredita que aquilo aconteceu com o familiar dele. Às vezes nem acredita que é, por mais que seja feito reconhecimento, no caso da Vitória, pela tatuagem, pelo piercing, por ter feito reconhecimento. Aqui, eu estou me baseando aqui da nossa região. A gente faz o confronto pelas digitais. E é uma coisa assim que é bateu, fechou. É o match que dá. Cada um tem uma digital distinta. Cada ser humano tem uma digital que diz que você é você. E muitas vezes, mesmo a gente falando que o papiloscopista fez o confronto e informou realmente que fulano é fulano, para a família, às vezes o importante é o olhar. O paizinho dela veio e falou pra mim, não, Gabi, eu vou, né, lembrar dela, da menina que eu tinha em casa, da menina que eu tinha em vida, né? Falei, guarde as lembranças da sua filha que o senhor tem em vida, porque ali não era mais a Vitória. Eu sempre dou esse tipo de orientação também para as famílias quando a vítima ela está desfigurada, às vezes um acidente de trânsito, onde dá um traumatismo crânioencefálico, o TCE, que não tem como ajeitar. Tem tanatopraxistas que são excelentes, eles conseguem. Eu, particularmente, eu não sou tanatopraxista, eu sou agente de perícia médico legal que trabalho dentro do IML. E o nosso trabalho, junto com o médico legista, a gente auxilia o médico legista fazendo aquela necrópsia e vendo a causa da morte. Quem faz toda a preparação, quem vai arrumar, maquiar, fazer o trabalho para melhorar aquela vítima mesmo, é os agentes funerários, é o pessoal da funerária. Então, nesses casos em que não tem o que fazer para melhorar, para a pessoa poder ver, eu também oriento a família de que não veja, porque a partir do momento que você olha, vai ficar aquela última lembrança. E já aconteceu de famílias quererem de todas as formas ver. Eu tive um caso de que uma mãe, ela quis ver e ela viu.
E depois de muitos, muitos anos, a gente acabou se encontrando novamente ali no IML. Eu não lembrava dela, mas ela lembrou de mim. Ela perdeu um outro ente querido e ela disse assim, se a papiloscopista tinha feito confronto e se era realmente a pessoa. Eu disse sim, é realmente a pessoa, infelizmente. Ela disse: eu não quero ver, porque uma vez você falou para mim que não era para eu ver. E até hoje eu tenho aquela imagem na minha cabeça. Hoje, esse meu familiar, esse ente querido que eu perdi, eu quero ter a imagem viva, a imagem feliz dele. Ai, gente, é tão complicado. A situação que a gente encontrou ela para remoção é muito triste, porque é uma menina de 17 anos. Como eu falo, eu vou em lugares perigosos, eu vou em lugares difíceis, eu vou em lugares longe. Depois que eu fiz o atendimento dela, eu fui para Bahia e a gente meio que anda no meio do nada. Eu como mulher, como mãe, eu sou mãe, tenho 2 filhos. Como irmã, eu tenho uma irmã jovem também. É doloroso ver o que essa menina passou. Realmente, às vezes, a gente vê coisas que a gente não acredita que um ser humano possa fazer. Eu já recebi muitas mensagens no direct do meu Instagram perguntando como é trabalhar dentro da perícia criminal, dentro do IML. E eu sempre falo que essa profissão é que vai te escolher. Não é você que escolhe, porque não há dinheiro no mundo que faça apagar as lembranças que ficam. Só que você tem que trabalhar o teu psicológico, que eu acredito que a Gabriela também trabalha o psicológico dela para ela não levar para a vida dela. Porque que nem ela falou, ela é mãe, eu também sou, ela tem irmã, eu tenho irmão, temos filhos, temos mães, temos pessoas próximas que se acontecesse comigo, meu Deus, eu não sei o que eu faria. Eu nem consigo me colocar na posição desse pai e dessa mãe, porque eu acredito que enterrar um filho é a pior dor do mundo. Pelo que como alguém consegue ter tanta crueldade, tanta maldade assim? Porque quem trabalha no serviço funerário, pessoas experientes que estavam ali, de certa forma ficaram chocados com a situação. Assim, era um estado avançado, teve muita crueldade, teve muita crueldade. Eu imagino que ela viu, por tudo que eu já vi também. Eu faz mais de 10 anos que eu trabalho na polícia científica, eu já vi inúmeras coisas e não vi tudo. Então, muitas vezes, quando eu trago as minhas percepções sendo agente de perícia médico legal, eu trago pelas experiências que eu tive nos locais onde eu fui. Como eu recolhi, como eu descarreguei, como foi feita a necrópsia junto com o médico legista, o tratamento das famílias, porque as famílias, elas não querem lembrar da gente, em hipótese nenhuma, porque vai trazer uma lembrança triste. A mesma coisa em relação a Gabriela. Essa família lá em Cajamar, ela não quer lembrar da Gabriela. Eles vão lembrar do belo trabalho que ela fez, mas vai trazer a lembrança da Vitória. Não sei se eu tô me fazendo entender. É apenas com uma menina, 17 anos. É lamentável a situação, é um atendimento que eu não vou esquecer e a cidade de Cajamar não vai esquecer a repercussão que teve em todos os estados aí, ninguém vai esquecer o que aconteceu com essa menina. E uma coisa eu digo: existem determinadas ocorrências, determinados casos que a gente nunca esquece. Tem muitos que realmente eu preciso puxar da memória, sabe? Assim, é,
quando eles vão assim, você atendeu aquele caso tal, daí eu fico assim, qual caso? Aquele assim, assim, assado. Às vezes eu não lembro, porque quando eu entro para trabalhar ali é a APML Luana, e quando eu saio, fica lá a APML Luana. Até no caso da Gabriela, eu assim espero que ela também consiga ter essa separação em não levar para a vida dela. Tem casos que são emblemáticos e esse caso em específico não vai sair da memória dela. Eu acredito que só vai reforçar ela atender melhor ainda todas as pessoas que vierem até ela em casos em que a empresa dela for fazer o trabalho. Estava apenas trabalhando, voltando para casa e, e teve essa infelicidade aí de perder a vida de uma forma tão cruel, né? Tô tentando ser sutil com o que eu tô falando, porque eu também não posso ver muita pergunta, veio muito questionamento, veio muitas pessoas curiosas perguntando se eu tinha registrado alguma coisa. Eu jamais registraria alguma coisa que mostrasse que era ela. E nesse caso, não se pode. É vilipendiar um cadáver. Dentro da polícia científica, nós registramos por quê? Porque o médico legista ele vai construir um laudo falando todas as lesões que aquela vítima, que aquele corpo que deu entrada ali no IML teve. E qual foi a causa da morte. Então, é obrigado a fazer as fotos para aquele laudo. No caso de uma funerária, um agente funerário fazer algum tipo de registro, não pode. É vilipendiar um corpo. É proibido. E eu achei assim, de uma hombridade tão grande, essa moça, a Gabriela, falar isso, porque ela está falando e respeitando a profissão dela e o local aonde ela trabalha. E assim, às vezes eu faço vídeo aqui, mas sem identificar. Se eu postasse algum vídeo num estado mais avançado, assim, as pessoas identificariam que era ela, né? Então, é alguns critérios, alguns cuidados que a gente toma também, porque se a família reconheceu por numeração, não vai ser eu que vou expor algum tipo de imagem, né? E ela tá certa, porque lá no IML a família reconheceu, tá tudo certo. Lá dentro da funerária, ela vai preparar aquele corpo para a última despedida daquela família e ter o maior respeito. Então, é aquele respeito. A gente trabalha com isso há muito tempo. Eu respeito a família, eu respeito a minha empresa, eu respeito ela, né? Como tudo isso aconteceu e a história que. Como essa história foi. Porque desde quando essa menina sumiu, eu falei, que Deus abençoe que ache, né? Que a mãe vai e dê uma bronca e tá tudo bem. Só que não, ela se tornou um atendimento, né? Quando ela falou isso, gente, ela se tornou um atendimento. Gente, me deu um troço assim aqui dentro do meu coração, porque algumas vezes acontece de algum desaparecido aqui na minha região ser colocado na mídia, né, para localizar. E eu penso a mesma coisa que ela, que seja encontrado em algum lugar, que tenha feito alguma festa, alguma farra, que leve, né, uma bronca dos pais, mas que não vire uma ocorrência, que não vire um atendimento. Eu fiz esse vídeo mais para explicar um pouquinho sobre o atendimento dela, que foi uma homenagem que no serviço funerário foi uma homenagem muito bonita. A cidade se moveu para homenagear ela, né? Mas que não era para ter acontecido isso, né? Foi uma homenagem para uma menina de 17 anos que perdeu. Tem palavras que não pode dizer aqui. Então, mas a gente se esforçou ao máximo para fazer uma despedida para ela. A empresa se moveu, né, para estar fazendo essa despedida.
A cidade de Cajamar se moveu para estar fazendo essa despedida, várias pessoas lá no ginásio. Eu fiz esse cortejo dela, da funerária até o ginásio, do ginásio até a parte interna do cemitério. Eu levei ela, né? De todo o coração, meus sentimentos à família. Conheci um pouco da família, mas eu não consigo nem me colocar no lugar deles, jamais, jamais. É que nem eu falei, eu não consigo imaginar a dor dessa família, em hipótese nenhuma, porque qualquer dor que eu possa imaginar não vai chegar nem ao dedinho do pé da dor que essa mãe e que esse pai estão passando. Os meus sentimentos também, a família da Vitória, que eles tenham força para continuar a sobreviver, a viver. Porque a forma que ela foi arrancada dessa família é muito dolorosa. E realmente, eu quis trazer esse vídeo porque eu achei de um profissionalismo enorme essa moça ter vindo nas redes sociais falar sobre, porque não é fácil. Eu imagino o tanto de questionamentos que ela teve. Eu, já com o meu perfil no Instagram, de vez em quando vem umas perguntas que me dá vontade de sair dando uma voadeira. Imagina ela. E não é porque nós somos mulheres que as pessoas vêm perguntando qualquer coisa. Não. Eu fico muito feliz de essa funerária. É a funerária regional. E, gente, não estou sendo paga, não estou sendo patrocinada, não estou sendo nada. Eu acho aqui que tem muitos vídeos aqui no YouTube falando coisas ruins de determinadas coisas, determinados atendimentos. Tem muita coisa ruim. E muitas vezes não se é falado quando um serviço é bem feito, não se é elogiado. E a gente também precisa elogiar as pessoas que fazem um excelente trabalho. Essa funerária regional lá de Cajamar merece todo o meu respeito por ter essa profissional com essa cabeça. É uma menina nova, ela deve ter a metade da minha idade, eu acredito, né? Mas ter ela como uma baita de uma profissional, uma mulher, onde é difícil você entrar para trabalhar, porque as funerárias, na maioria, são homens que trabalham. E as mulheres estão aos poucos entrando para trabalhar em funerárias. Parabéns a essa funerária regional que tem essa profissional. E se tiver outras profissionais, mulheres, eu também dou os meus parabéns. E não estou desmerecendo, em hipótese nenhuma, dos homens. Existem muitos homens que são profissionais. Aqui na minha região existem muitos profissionais, homens, que trabalham nas funerárias que eu conheço e que eu sei da índole deles. Como também existem mulheres, algumas mulheres que passaram pelo, pelo curso que eu dei junto com as escolas CID. Eu dei a matéria de medicina legal e eu sempre falava sobre o atendimento às famílias, sobre o respeito que você tem que ter, porque você não sabe quem é que você vai pegar para fazer um atendimento, você não sabe como é que aquela família vai vir até você, e você tem que ter toda uma postura para atender bem aquela família, porque aquela família naquele momento ela está destruída. Mais uma vez, eu quero parabenizar a Gabriela, a funerária regional, por ter essa profissional. Parabéns, Gabriela. O YouTube eu acho que não é só para você tacar o pau nas coisas. O YouTube também é para você enaltecer profissionais assim. E eu vim assim, de todo o meu coração, de toda a minha humildade, dizer
que excelente profissional que atendeu a Vitória. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, porque é muito importante a gente hypar esse vídeo e mostrar que existem profissionais excelentes em todas as áreas, principalmente dentro do serviço funerário e também dentro dos institutos médicos legais pelo Brasil. Eu espero que você fique bem. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. What the hell is going on down there?